Bora estudar contos negros, Ruth Guimarães. Ruth Guimarães é uma escritora importantíssima que eu considero como uma escritora muito subestimada da literatura brasileira. A importância da Ruth não é reconhecida, ela tem obras importantíssimas. Foi amiga de Mário de Andrade que foi um companheiro, digamos assim, das letras para ela, né? Ela conversava muito com Mário de Andrade a ajudou muito ali na sua literatura. E a Ruth tem muito de colocar a questão negra, esse livro é exatamente bastante sobre isso, e ali da região, principalmente aquela região do Vale do Paraíba, do Rio Paraíba, aquele triângulo que forma ali na divisa entre São Paulo, sul de Minas, mas não sul de Minas para cá, sul de Minas ali pro lado do Vale do Paraíba e ali no Rio de Janeiro, Então aquele triângulo ali no Vale do Paraíba, aquelas histórias, eu penso que nós tivemos Monteiro Lobato, que escreveu muito sobre aquela região, mas muitas vezes menosprezando os personagens, principalmente o caipira dali. E a Ruth, ela tem essa valorização do caipira, desse personagem. Esse livro, ele é um livro de contos, tem algumas histórias que até são conhecidas já por nós, em outros, escritas em outro formato, de outra forma. Nós começamos com os mitos iorubanos, lá dos Yorubás. São 4 contos aqui: a Mãe de Ouro, o Gigante, Paquera e a Mãe d'Água. Depois tem Cosmogonia Afro-Brasileira, o Senhor do Mundo, a Sombra do Outro, o Lagarto Intrometido. São 3 contos. Depois 3 contos de exemplo: o Enforcado, Quem Te Matou e o Diabo Advogado. E os animais da mitologia afro-brasileira, que são 5 contos: o Pintuçura, a Casa do Coelho, o Coelho e a Onça, o Macaco Serafim e o Macaco e o Confeito. Já de início, eu tenho, isso para mim é muito forte, esses contos, porque meu pai costumava contar muitos desses contos. Eu cresci ouvindo a história da Paquera, que o meu pai contava de uma forma diferente dessa contada aqui pela Ruth Guimarães. Então, a Ruth Guimarães é autora do livro Água Funda, que lá no livro Água Funda ele vai contar a história da Mãe de Ouro, que é o primeiro conto aqui. Pessoal, não vou falar sobre todos os contos aqui, vou falar sobre as características de alguns e o enredo de alguns deles, tá? Senão vai ficar um vídeo bastante longo, tá? E acho que, torna-se cansativo aí para vocês, tá? Mãe de Ouro, todos sabem que é Mãe de Ouro, todos sabem, olha eu, às vezes, essa generalização errada, todos sabem não, mas muitos sabem, quem conhece a lenda da Mãe de Ouro sabe, que a Mãe de Ouro é aquela bola de fogo que ela se movimenta e vai para lugares. No vídeo sobre Água Funda eu falei sobre isso, tem um vídeo sobre Mãe de Ouro no canal também, que eu já vi Mãe de Ouro, inclusive. É um fogo fato, a ciência explica isso, a presença da Mãe de Ouro. E a Mãe de Ouro aqui nesse conto, Mãe de Ouro é um dos que eu vou falar aqui porque é um conto muito interessante, bastante diferente. Pessoal, eu acho que eu não falei isso. Esses contos aqui são na perspectiva, tá, afro. Então, por exemplo, você vai encontrar lá a Paquera na perspectiva indígena, esse conto da Paquera, que é o que é mais parecido com o que o meu pai me contava. Mas aqui é na visão afro. Por quê? Porque nós temos esses contos, eles surgem em várias culturas contados de forma diferente. Então isso é muito comum, nós termos contos semelhantes em culturas diferentes. E o nome Paquera é um nome indígena. Então vamos lá para a Mãe de Ouro que eu estava falando. Então tinha um trabalhador, que o patrão deles, ele buscava ouro, e ele não chegava sem ouro, o patrão batia nele. Aí o patrão: você não me volta para cá sem ouro. Ele foi lá triste, aí estava muito triste, encontrou uma mulher com os cabelos de fogo. A mulher fala para ele: olha, e a mulher mostra um lugar lá
né, que tem muito ouro, e ele vai lá e ele tira o ouro daquele lugar e leva. Aí o patrão quer saber onde é o lugar, ele não conta, e ele apanha por não contar. E ele está lá chorando, a mãe de ouro aparece novamente para ele e pergunta, mas por que você está assim triste? Não, é porque se eu volto sem ouro, ele me bate, se eu volto com ouro, ele queria sair do lugar aqui e me bateu também. A mãe de ouro fala para ele, não pode contar no lugar. E ele vai e conta. E no dia seguinte, vai lá o patrão com vários empregados, ele também vai e começam a cavar. Só que eles acham o ouro lá e eles não conseguem tirar porque eles têm que achar o final do ouro. E eles passam um dia, 2 dias, 3 dias caçando aquele ouro e não conseguem chegar ao fundo. Só que a mãe de ouro chega para ele e fala, tá horário, você sai. E ele sai realmente, ele sai ali no horário combinado e a mãe de ouro acaba jogando todo mundo no buraco e todos os outros morrem, só ele se salva. Vou falar da Paquera então, já que eu falei da Paquera, né, o conto da Paquera. O da Paquera é aquele que a Paquera ela tem... curioso que eu já vi esse conto também em algumas lendas indígenas com outro nome, não era Paquera, mas o da Paquera é mais conhecido, que a Paquera vai atrás do seu pedaço de carne, né? A Paquera. E eles chegam naquele lugar e tem um pedaço de carne, 2 homens. E um fala para o outro, eu vou comer. Não, eu não comeria, vai saber quem deixou isso aí, se não está envenenado. Não, mas tudo água limpa. E ele vai na lava e vai assa aquela carne e o outro não quer comer e ele come sozinho ali. Enquanto ele está comendo, né, aquela carne, ele ainda fala para o outro, viu, ó, tô comendo aqui, nada aconteceu. E eles vão dormir, de repente chega o animal lá, o bicho, eu quero minha Paquera, né? Eu quero minha Paquera. E eles saem correndo e sobem em uma árvore. E aí ele pensa assim, aqui, esse animal é da terra, não vai conseguir. E a Paquera começa a gritar que ela quer a Paquera. E lá dentro do estômago, né, a Paquera responde o pedaço da carne, que ele tem que sair. E aí ele começa a falar, não, você não vai sair, você não vai. Por onde que eu devo sair? Ah, sai pelo nariz. Ah, não, nariz não, porque o nariz tem catarro, né? Sei lá se era catarro, mas algumas assim. Ah, sai pelo ouvido. Não, pelo ouvido é sujo, tem cera. Ah, sai lá por baixo. Não, lá por baixo é muito sujo. E a carne não quer sair, né? Ela quer sair, mas não daquela forma, porque ela precisa voltar para a Paquera. Até que o cara explode. Da cosmogonia afro-brasileira, eu queria falar sobre o conto O Lagarto Intrometido para vocês. Porque quando tem a criação, tá, começam a ser criados animais, né? Aí o criador fala, agora os animais de carne, os animais de carne vão. O lagarto queria ser um animal de carne, aí ele vai junto lá. Tá? Os animais de carne são aquele que tem a carne, né, quente e tal, eles estão lá. Aí depois Deus vai criar, Deus não, o Criador. O Criador vai criar os animais, ele cria o mar e agora os animais de água, aí, que não tem carne, né, como os peixes. Aí os peixes começam a pular, vários peixes, o lagarto quer ir também e o lagarto pula. Né? E por isso tem a explicação do lagarto, o lagarto intrometido, ele não ser, a carne dele ser fria, ele não ser nem um animal de terra, né, nem um animal de água, ele vive na terra, mas ele tem a carne fria, não carne como os outros animais. A sombra do outro também é um conto legal, fala sobre a sombra do outro também, que também é sobre a criação, né, esse faz parte da cosmogonia aqui, né, coisa da criação, em que são, né, dois criadores que vão criando seres, né? Aliás, são 2 seres que estão sendo criados e um dos seres parece levar vantagem sobre o outro, porque esse ser é coberto de pelos para não passar frio, esse ser pode andar sobre 2 patas ou sobre 4 patas, esse ser tem um rabo para ter mais equilíbrio. E esse ser não sofre, porque ele não vai ter sentimentos quanto ao outro ser que é criado, que é o homem. E esse ser, assim que esse ser é criado, o macaco ele sobe e vai para uma árvore, e o homem sai caminhando. Sobre 3 contos de exemplo, eu vou falar sobre um conto que é o Diabo Advogado. O Diabo Advogado ele é um conto bem interessante,
que é sobre um cara que está passando, né, e ele está com muita fome, e ele para, e uma mulher fala que só tem 3 ovos, ali faz 3 ovos para ele comer, ele come, e ele fica com aquela dívida com aquela mulher. 10 anos depois ele volta, ele está rico agora, ele, né, trabalhou bastante, está rico, e ele volta, e ele fala para a mulher, agora eu vim pagar minha continha aí com a senhora, né, a senhora me deu de comer quando eu não tinha dinheiro, eu vim pagar a minha conta. E a mulher olha para ele, vê todas aquelas coisas que ele tem e fala assim para ele, continha? O senhor acha que é só uma continha? E aí a mulher começa a fazer as contas. Aqueles 3 ovos eram 3 ovos da minha galinha mais especial, era uma galinha carijó, daqueles 3 ovos, se eu chocasse aqueles 3 ovos, aqueles 3 ovos iam nascer 2 galinhas e um galo. A partir daquilo ali eles iam começar a cozinhar. A mulher faz uma conta lá que ele tinha uma dívida gigantesca. E ele olha para ela, mas isso aí é tudo que eu tenho? Eu vou ficar pobre novamente? Não, a senhora está querendo me lograr. E ele sai. A mulher, pois eu vou te processar. E ele caminhando, ele encontra um homem que fala que vai ajudá-lo. Só que esse homem, e o homem se diz advogado, só que ele é o diabo. Ele fala que ele é o diabo, mas eu vou te ajudar. Quanto você vai me cobrar? Eu não vou cobrar nada, só vou te ajudar. No dia do julgamento ele vai lá, né, ele está lá para ser julgado, e o diabo não aparece. O diabo não aparece. Aí o diabo, ele está lá apavorado, o juiz fala para ele, mas o seu advogado não vem? Ele ia perder a causa, o advogado não veio. Não, mas ele me prometeu que ele viria. E aí chega lá o diabo no meio do julgamento e o juiz fala para o diabo, mas o diabo, por que você se atrasou? Você não tem responsabilidade? Olha, cara. Não, é que eu tinha que fazer um cozido de feijão lá, e meu feijão, eu precisava plantar os feijões, e daí eu estava cozinhando feijão para plantar, aí eu acabei demorando por isso. O juiz, cozinhar feijão para plantar? E desde quando que feijão cozido vai nascer? Ele fala, da mesma forma que ovos fritos não nascem, alguma coisa mais ou menos assim. E aí, né, termina o conto. O diabo era muito esperto, né? O diabo, bom, o ovo do ovo lá não ia nascer nada, né? Então a mulher não tem o direito a isso. Agora os animais da mitologia afro-brasileira, eu falei sobre pelo menos um de cada. Aqui eu vou ter que falar sobre mais de um. Não consegui escolher um. Tá? O Pinto-Sura que é o primeiro. Sura, eu pesquisei o que é Sura. Sura é sem cauda. Então um pintinho que sofria muito ali, que tinha um galo no galinheiro. E esse pintinho, ele começa a correr, né? Correr o mundo ali em busca de ajuda para ajudá-lo naquele... Né? E aí alguns animais o ajudam ali, entram com ele ali. Quando ele volta, resumindo, o galo é morto, né? O galo é morto por um dos animais ali. E o pintinho corre. Depois o pintinho se vê de novo ali, o Pinto-Sura se vê de novo no galinheiro. E as galinhas falam para ele, né? Olha, não tem mais galo aqui. Só sobrou você agora. E esse galinheiro é todo seu agora. E ele não se dá conta que ele ficou um ano naquela correria e nisso ele cresceu. E agora ele não era mais o Pinto-Sura, né? Ele era um galo. E aí ele vai lá e canta. O Coelho e a Onça, que é um conto que fala a história de um coelho que ele vai para uma cidade. E chegando nessa cidade ele vê uma moça muito bonita que ele já, né, fica ali encantado pela beleza dela. Só que a onça também gostava daquela moça. E ele tinha que dar um jeito ali de ganhar essa batalha. Na cabeça dele ele pensou assim, eu vou ridicularizar essa onça, eu vou fazer dessa onça o meu cavalo. E eles estão, né, um dia ele está lá, fica sentado, a hora que a onça passa, ele está com dor de dente, mas já fez isso, já fez aquilo, já passei alho,
Mas então por que você não vai até a cidade e tira esse dente? Ah, mas era exatamente isso que eu estava pensando em fazer. Aí a onça fala para ele, não, então você pode subir no meu lombo que eu te levo. Se está mal, eu te levo. É? Não, mas eu não quero dar incômodo. Não, mas é um amigo, eu vou lá com o compadre. Vai, pode subir. E ele sobe. Só que chega no meio do caminho e fala assim, olha, não quero abusar, mas isso aqui está escorregando. Será que não dá para colocar aqui como que chama? Fugiu o nome agora, gente. Aquele que coloca nos cavalos? Nossa, cara, fugiu o nome. Tá, mas colocar ali. A onça falou, não, mas se eu penalizo, eu escorrego, né, tal. Colocou e foi lá. Chegou um pouco, mas não dá para colocar um arreio aqui, porque, né, tal. Aí, depois de a onça concorda. Só que a onça fala assim que nós chegamos na cidade, você desce. Eu não vou passar essa humilhação de você estar carregando você, não. Quando chegou na cidade, eu lembro o nome é Sela, né? É Sela, aquele que coloca em cima é Sela. Gente, como fogem as palavras às vezes, né? Ele colocou a Sela, tá? Aí, quando foi chegando na cidade, ele ouviu as casinhas lá na cidade, né? Tal. E aí, em vez dele descer, ele, né? Crava lá espora lá na onça e a onça começa a correr. E ele, como ele tá me segurando, ele vai, e ele começa a gritar, olha o meu cavalo. A cidade inteira vê ele cavalgando na onça e é uma humilhação para a onça aquilo. E a onça depois sai correndo e a onça está correndo no mato aí até hoje. Né? Dizem que é atrás dele. Então, por isso que a onça corre lá no mato. Eu quero falar também sobre o Macaco Serafim. O Macaco Serafim, que é um conto bem interessante. Inclusive do Macaco Serafim, eu quero falar um pouco da oralidade, né? A oralidade muito presente nesse livro. A forma como a Ruth Guimarães coloca. Então o Macaco Serafim, ele era muito arteiro. Né? A mãe dele não aguentava mais ele ali, e aí a mãe dele faz o quê? Faz um virado de feijão e fala, vai, né? Só para não passar fome, dá, e ele vai. Aí ele sai com aquele virado de feijão carregando, mas ele era muito arteiro, e aí carregar aquilo começou a atrapalhar, ele joga no muro. Aí ele joga aquilo lá no muro, depois ele sai andando, ele sente fome, puxa vida, mas o meu virado lá no muro, né? Aí ele volta pro muro, devolve o meu virado. Como assim devolve o seu virado? Você jogou aí, os animais comeram, não tem como vou devolver agora. Mas eu joguei aqui, mas eu queria meu virado de volta, né? Aí o virado fala para ele, isso eu não posso te dar, mas eu posso te dar um sabão. Aí ele pega o sabão e vai. Aí ele vê uma mulher lavando roupa, ele oferece o sabão para a moça, ele dá o sabão. Depois quando ele está lá, ele fala assim, puxa vida, né? Eu dei o sabão por nada. Eu podia ter trocado esse sabão por uma banana, agora eu não tenho mais nem o sabão. E ele volta lá para falar com a moça, e a moça acaba, né? Falando, não, mas o sabão que você me deu eu já gastei. Aí ele acaba pegando lá um saco. Ele pega aquele saco, ele encontra um padeiro, pergunta pro padeiro se não quer o saco. Aí o padeiro pega o saco, não, vai ser muito útil para mim, pega o saco e ele continua a viagem dele. Lá na frente ele pensa assim, poxa vida, mas eu era padeiro, podia ter me dado um pão, tô aqui com fome. Aí ele volta pro padeiro, né? Aí o padeiro acaba dando um pão para ele, macaco doido, vai, pega esse pão, né? Em troca do saco, né? E ele pega o pão. Aí ele chega num lugar, tem umas meninas brincando lá com a professora no colégio, né? As meninas estão brincando, as alunas. Ele vê as meninas, dá o pão para as meninas e ele sai. Depois ele volta, puxa vida, mas eu perdi o pão. Aí ele volta e pede para a professora fala, não, então leva uma das meninas aí, vai. Pega uma das meninas aí, né? A mais sapeca e vai brincar com ela. E ele sai com aquela menina de mãos dadas ali, opa, agora eu tenho alguém para brincar. Mas daí ele vê um cego, e ele pergunta para o cego se o cego não precisava de uma guia. E ele dá a menina para ser guia do cego. Só que depois, lá na frente, ele pensa assim, puxa vida, né? Mas eu estou com fome, e o cego podia ter me dado um dinheiro. E ele volta para o cego, e o cego acaba, né? Eu vou ler a partir de agora, tá? O cego deu a viola para ele. Então foi a vez do macaco delirar de contentamento,
Correu com a viola, deu cabriolas pelo capim, saltos mortais, balançou-se pelas ramadas, ora seguro com uma das mãos, ora enroscando-se pelo rabo. Depois, menos excitado, escolheu um galho bem alto de um copado engazeiro, ajeitou-se e começou a dedilhar a viola e cantar. Do virado eu fiz um sabão, din-din, dão-dão. Do sabão eu fiz um saco, do saco eu fiz um pão, din-din, dão. Do pão eu fiz uma menina, da menina eu fiz uma viola. Ding, 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 que eu vou pra Angola. Ding, 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 que eu vou pra Angola. E assim termina esse conto. E assim também eu paro de falar nesse livro, que é muito legal. Leiam, se não leu, leia. Né? Com essa cantiga aqui linda, maravilhosa da Ruth Guimarães. Pessoal, espero que tenham gostado aí. Se gostou, deixa seu like, tá? Compartilha o vídeo, comenta aí se gostou, não se inscreve no meu canal se não se inscreveu ainda. Por hoje é isso e simbora estudar!